E é grandioso demais, assim, né, a gente pensar que o mesmo Deus que andou com Davi, com tantos outros personagens que a gente vê assim como exemplos de fé, que foram ali instruídos por Deus, é o mesmo Deus que fala com a gente hoje. E a gente vê esse Deus atemporal, que não muda, que mantém seu cuidado, que mantém seu amor e mantém a sua promessa. Vamos ler 1 Samuel, do capítulo 8, a partir do versículo 4. E então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje. A mim me deixaram, e aos outros deuses serviram. Assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse, agora atenção que, ou seja, aqui o povo de Israel, o que aconteceu? Saiu do Egito, né? E desde que o povo de Israel se tornou literalmente um povo, que a gente pode dizer que foi ali depois de Jacó, porque veio Abraão, Isaac e Jacó, uma família, né? As 12 tribos são dos filhos de Jacó. Então, depois que o pessoal dali vai para o Egito, na época de José, porque está passando fome, ali é que o povo vira um povo, porque começa a se multiplicar por mandamento de Deus mesmo. E aí, ali no Egito, que se constitui um povo, para além de uma pequena família judia, né? Porque aí tem mais de 30 pessoas, mas ainda era pequena. E aí, desde que o povo se torna povo, Deus levanta líderes, né? De Moisés a Josué, e aí vem os juízes. Então, Deus regia o povo, Deus coordenava o povo, julgava o povo através dos juízes, que sempre eram levantados quando havia necessidade, mas não tinha um governo real sobre Israel. E aí, o povo, eis que, olha, todo o resto dos povos, os quais, mesmo sem rei coordenando, Deus permitiu que eles prevalecessem contra muitos, mas eles queriam um glamour de ter um rei. Eles queriam um glamour de ter uma corte, de ter um palácio, de ter as coisas semelhantes aos outros povos. Então Deus fala, ok, eu vou dar, já que eles querem, mas eles estão me rejeitando, estão rejeitando o meu governo sobre eles. Eles querem um governo similar ao governo humano. Mas eu vou dar, mas primeiro eu vou falar tudo o que vai acontecer. E aí, a partir do versículo 11, diz assim, e disse, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros, e os porá por chefes de 1000 e chefes sobre 50, e para que lavrem a sua lavoura e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros, e tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará aos seus servos, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais. Ou seja, que está falando, vocês vão começar a pagar imposto, os filhos de vocês vão ser tirados para servir na corte, como foi feito com Daniel, como foi feito com o próprio Davi. Saul chama Davi, tira Davi de sua família, ele pede ao seu pai, mas quem é que fala? Não, rei, não vou dar meu filho. Não tem como. Ele toma Davi para que Davi, como foi dito aqui no início, tocasse para ele a harpa, que era a única coisa que lhe trazia alívio quando ele era atormentado pelo espírito maligno. E assim, eles queriam isso. Queriam ter o glamour de ter um desfile real na rua, mesmo sendo os filhos dele que seriam tirados dos campos, que serviam para sustento próprio da família. Não, agora o melhor das terras deles seria mandado para o palácio. E eles? Aí qual é a resposta deles? No versículo 19. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei.
e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Tá sentindo o apreço humano nisso? Ele vai andar junto com a gente. E então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um à sua casa. E aí, quem foi esse rei? Um pouquinho mais à frente, em 1 Samuel, capítulo 9, nós temos a descrição desse rei, versículo 2. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima se sobressaía do povo, ou seja, era um homem forte, alto, aquele que você olhava, nossa, esse tem potencial para liderar um exército. E ele era maior do que todo o povo, ele ficava dos ombros acima do que todo o povo. Porém, Deus rejeita esse rei. A gente vai ver isso ao longo da história. Deus o rejeita, escolhe a outro rei, que este é segundo o seu coração. Aí agora a gente vai lá para 1 Samuel 16. Vamos ler o versículo 1 e a gente vai pular para o versículo 12. Então, disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. Outros versículos falam que ele tinha um aspecto gentil. Aspecto gentil. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este. Mas antes disso aqui acontecer, quando Saul é rejeitado porque ele faz um monte de besteira, e a gente vai passar por essas besteiras, mas Deus o rejeita e fala para Samuel buscar outro. Só que Samuel se apegou a Saul. E, afinal, ele foi usado por Deus para instruir Saul, né? E aí ele fica ali ressentido um pouco porque Saul não correspondeu ao chamado que Deus teria para ele. E aí, quando ele chega na casa de Jessé, o primeiro filho que ele vê é Aminadab. E ele é igual a Saul, alto, forte. E Samuel fala: é esse. E Deus fala: não é. Porque eu conheço o coração. Você vê por fora, eu vejo o interior. E é curioso que esse interior, né, eu ouvi alguém falando, talvez o coração de Aminadab fosse covarde. Porque aqui nós vemos que Samuel já é ungido rei, fala que o espírito... que Davi já é ungido rei, o espírito de Deus sai de Saul e vai para Samuel nesse mesmo dia. Para Davi, Jesus do céu, o Espírito de Deus sai de Saul e vai para Davi neste mesmo dia. E daí, ali a família já sabe que Davi foi consagrado rei. Mas rolam-se muitas pedras ainda. Saul está em guerra contra os filisteus. E quando Davi vai lutar, isso que é lindo, quando Davi vai lutar com Golias, ele não fala, eu vou porque eu vou ser rei. Ele não fala isso em nenhum momento. Ele é até feito de chacota pelos próprios irmãos. Você está fazendo o que aqui? Tu não tem nem tamanho para isso. E ele é o único que fala, quem é esse incircunciso que está falando do nosso Deus? É o único que vai lá, que tem de fato o coração valente e temente ao Senhor. Mesmo não tendo a capa. E ele foi com as pedrinhas dele. E detalhe, acredita-se que Golias tinha... eu não sei se ele tinha 5 irmãos, ou se no total eram 5 irmãos. Que Davi pega mais do que uma pedra. E, em tese, seria a contagem certinha de cada irmão. Ele não foi só para matar Golias. Entende? Até o Rodrigo Silva que conta isso. Muito dificilmente ele foi para matar só o Golias. Só que ali já resolveu a briga. E aí é muito lindo como, de fato, a gente pode ver como o coração de Davi, desde moço, já estava voltado ao Senhor e muito mais firme no Senhor do que homens muito mais maduros do que ele. E agora a gente vai apontar aqui algumas semelhanças, né, entre esses reis, Saul e Davi. Os dois tinham nomes muito bonitos. Saul significa pedido a Deus e Davi significa amado por Deus. Ambos tinham boa aparência, né? Ambos falam que eram formosos, homens que chamavam a atenção. Não mais do que meu marido, mas eles eram homens formosos e tal. E
Ambos foram ungidos reis por Samuel e reinaram 40 anos. E ambos pecaram contra Deus. E agora, vou propor uma atividadezinha, é mental, tá? Não vai compartilhar isso com ninguém, mas é só para a nossa reflexão. Agora a gente vai fazer um checklist, tá? Eu montei aqui 5 ou 6 perguntas, e aí a gente tem que ver com quem a gente está parecendo. Time Saul ou time Davi? E assim que cada um examine-se a si mesmo, como o Senhor sempre nos pede para revisar. Eu acredito que a gente vai sair daqui com um pouquinho de cada, né? Mas vamos lá, vai anotando aí. A primeira questão. Vamos lá começar pelo nome, né? Saul é pedido a Deus. Ele foi, de fato, pedido pelo povo a Deus. Ele foi o rei que o povo queria para agradar a si mesmo, para comprar as guerras do povo. Já Davi foi escolhido por Deus após Saul ser rejeitado. E a palavra sempre diz que Davi buscava agradar a Deus. Então, a primeira pergunta seria: buscamos agradar a Deus ou aos homens? Onde tem estado o nosso coração? Gente, é na cabeça, tá? É na cabeça. Como, numa média, assim, de todas as decisões que temos tomado, de todo o rumo que tem tido a nossa vida, as escolhas que temos tomado têm sido para agradar a Deus ou têm sido para aclamar o clamor do povo? E segunda pergunta: quando acontece um problema, como que a gente procede? Agora vamos ver como Saul procedeu diante de um problema. 1 Samuel 13, versículo 8. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmás. E disse: agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente. Errou feio, errou rude. Entendeu? Errou. E não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o teu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aqui, gente, qual era o problema? Eles estavam em guerras com os filisteus, que era o povo de Golias, isso antes de Golias aparecer, antes de Davi aparecer na história. Mas Samuel falou: em 7 dias eu estou aí, em Gilgal, para que antes que ele fosse lá batalhar, ele ainda estava no arraial, ainda estava lá no quartelzinho do povo de Israel, ele precisava esperar Samuel chegar para consultar o Senhor, se era para eles irem ou não. Só que o que acontece? Ele se desespera. Ele fala que vê o povo, os filisteus lá embaixo. Os filisteus não estavam nem subindo para a guerra ainda, mas ele se desespera. Vê o povo desistindo, o povo voltando para casa, o povo já desfazendo o arraial. Sendo que, no mesmo dia, Samuel não atrasou um dia. Samuel chegou no dia que ele falou que viria. Só não foi na hora que o pessoal achou. Tanto que ele acaba de fazer o holocausto, e Samuel chega, e ele vai com a maior cara lavada da vida saudar Samuel. Sendo que ali ele tomou uma posição de sacerdote, profeta, que não condizia ao rei. Era uma coisa muito determinada na Antiga Aliança. Então, ali ele fez uma ofenda gravíssima, assim. E aí, e quando Samuel questiona, ele ainda fala das suas intenções. Mas a minha intenção era adorar a Deus. Mas a minha intenção, depois que a gente se precipita, a gente ainda chega para Deus e fala: mas Deus, eu fiz tudo isso com a melhor das intenções. E Davi, diante de um problema? Vamos lá agora. 1 Samuel 30, versículo 3.
esse agora estamos, de fato, num problema, que ali Saul se precipitou antes de um problema acontecer. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gislerita, e a Abigail, que era a mulher de Nabal, a Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Antes de continuar aqui a leitura, parei no 7. Eu me perco, parei no 7. Quem eram esses homens? Eram homens amargurados. Quando Davi foge, porque Saul começa a persegui-lo, sendo Davi inocente, homens se ajuntam com ele, falam que eram homens de espírito amargurado, homens endividados, homens que também estavam fugindo por algum motivo. E eles se reúnem a Davi na caverna de Adulão, e ali, Davi, usado por Deus, trata o coração desses homens de modo que eles se tornam um exército honrado e temente a Davi, até muitos anos, sendo que aqui, nessa batalha, eles foram a lutar, e quando voltaram para a cidade que eles estavam, onde estava a família deles, todo mundo tinha sido sequestrado pelo exército inimigo. E aí, quando o pessoal vê Davi, fala, a culpa é dele, ele que mandou a gente para a guerra, mas se eles não fossem, os amalequitas viriam e teriam batido em todo mundo do mesmo jeito. Mas foi Davi. Aí Davi está realmente com um problema, ele está sendo ameaçado de morte, né, por todo o povo. A mulher dele as 2 mulheres dele foram sequestradas, e ainda tinha Saul, tá? Aqui eles estão sendo perseguidos pelos amalequitas, mas ainda tem Saul perseguindo Davi também. Davi, coitado, ficou sendo o perseguido. E aí, a partir do versículo 7, diz assim: E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te aqui, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei, e disse, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Olha que lindo. Ao invés dele se desesperar e tomar ou fugir, né? Agora mais um povo para fugir. Os 400 de Davi, ele também vai fugir dos 400 de Davi. Não, ele se empodera no Senhor, que fala, né? Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus, apesar do povo estar ali gritando com ele. E ele, ainda com toda a dor de ter perdido sua família e todos os bens, ele se volta para o Senhor, se fortalece no Senhor, consulta o Senhor, fala, Deus, o que eu faço? E ali Deus vai e o exalta mais uma vez. Bastou uma atitude, se voltar ao Senhor. Então, diante de um problema, como a gente tem procedido? E agora, terceira pergunta. Quando Deus nos confronta, como respondemos? 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 2. Vamos ver como Saul responde quando é confrontado por Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Ameleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhes perdoe, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Aqui é uma ordem que Deus já tinha dado anteriormente, de que dizimaria o povo de Amaleque, pois eles tentaram dizimar os judeus. E aí Deus segue e dá essa ordem a Samuel, e ela é transmitida a Saul. É para dizimar esse povo. E aí Samuel, aí mesmo texto, versículo 7 agora. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, que era o rei, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Sabe quando a gente faz a vontade de Deus pela metade?
Deus nos manda fazer uma coisa e a gente fica, Deus, eu vou fazer o principal. Tá? As coisas desprezíveis eu matei. O povo eu destruí. Mas o rei, mais o melhor das ovelhas, mais aquilo ali. Ok? 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, Samuel não sabendo de nada ainda, coitada. Deus falando, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Aí versículo 13 agora. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este os meus... Foi aqui que eu aprendi que o som de ovelha é balido. Que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço. E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. E o resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul, espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe, fala. E disse Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei, porque ele é da tribo de Benjamim, não é? Acho que é isso, que a menor das tribos, dali foi tirado o primeiro rei de Israel. E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. 18. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles, porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo, aos tesouros, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de... Parece até que não está ouvindo. Eu fico imaginando o desespero de Samuel, você não está me ouvindo? E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo, não eu, mas o povo tomou do despojo de ovelhas e vacas o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo, se justificando, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul, não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pega na orla da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse então ele, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo, diante do povo de Israel, e volta comigo para que eu adore você. Ok, parece que está num plasma. Sabe? A realidade não toca nele de verdade. Quando ele é confrontado, ele se justifica, né? Porque a pergunta é, quando Deus nos confronta, como a gente responde? Com justificativas? Botando a culpa nas outras pessoas, mas foi porque fulano estava lá, mas foi porque eu temi o povo. Não fui eu, foi o povo, mas ele era líder do povo. Não era para ele ter deixado. E quem disse que não foi ele mesmo que pegou as ovelhas bonitas? O rei e tal. E ainda obriga Samuel a ter que matar Agag depois. Samuel, que eu imagino um senhor tão bonzinho, assim, sabe? Tipo, fofo. Eu falo, caraca, ainda foi sujar a mão de Samuel, mano. Samuel tem que resolver coisa que já era para ele ter feito. Ele é fofinho. Aí,
Então, como temos respondido ao confronto do Senhor? Com justificativas, com não foi minha intenção? E o pior, quando Deus dá a sentença sobre ele, falando, já era. Porque ali ele não se arrependeu. Eu vou mostrar por que ele não se arrependeu. Ali ele não se arrependeu, por isso Deus não perdoou. E aí ele fala, não, tudo bem, eu pequei contra Deus, tudo bem, desculpa, tá? Mas, Samuel, para meu nome não ficar feio, volta comigo até os anciãos do povo, como se nada tivesse acontecido, para a gente adorar a Deus. Ele parece que não tem noção do que acabou de acontecer, entende? Ok, tudo bem, eu entendi, mas rapidinho, só para não fazer vexame. E agora vamos ver como Davi responde quando é confrontado. 2 Samuel 12, versículo 10. Aqui, Davi vai ser confrontado contra o pecado que ele comete contra Urias. Né? Ele mata Urias para ficar com a mulher dele, que é Batseba. Dali nasce Salomão. Primeiro nasce um bebezinho que acaba morrendo, mas dali vem Salomão, de onde vem Cristo. Então, aprove a Deus que aquilo acontecesse. Mas dá tempo da criança nascer, de Batseba ver que estava grávida, dele maquinar tudo aquilo, da criança nascer, de Batseba já está no palácio com ele, para aí sim Natan vir confrontá-lo, porque ele estava como se nada tivesse acontecendo. Está tudo bem, está tudo normal no palácio. E é dito assim, no versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante o sol. Rapidinho aqui, aqui, 12, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todos de Israel e perante o sol. Antes da gente ler o 13, cara, Deus fala que daria um reinado para Davi de paz, se assim ele tivesse obedecido ao Senhor. E ali, ao cair, né, Davi tem de arcar com todas essas consequências, igual Saul teria de arcar com as consequências dele. E de Davi é triste, pois o próprio filho se rebela contra ele. O próprio filho faz isso, de se deitar com as mulheres deles. E eles armam a tenda na frente do palácio para que todo o povo veja a vergonha de Davi. Enquanto isso, Davi está fugindo pelo meio do deserto, chorando porque ele se recusa a lutar com o próprio filho. Mas, diante de tudo isso que Deus já declara a Davi que vai acontecer, no versículo 13, diz assim, então disse Davi a Natan, ao profeta que estava falando com ele, pequei contra o Senhor, e disse Natan a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. E aí, por que eu digo que lá Saul não se arrependeu? A resposta de Samuel seria diferente? Não houve arrependimento, tanto que a gente viu a postura que ele teve. Não, tudo bem, mas vamos ali só para o povo ver que está tudo bem? E Davi não, Davi fala, eu pequei, eu errei. Não se justificou, não falou, mas é porque a mulher estava tomando banho pelado no telhado. Também é demais. Ele não fala isso. Eu tinha culpa de ter o exército inimigo para furar a barriga do Urias? Se não tivesse ninguém brigando com Israel, não ia ter onde eu botar ele. Ele não se justifica em nenhuma de falar, eu pequei contra o Senhor. E a gente vê vários outros salmos, depois a gente vai ler um deles, de que é Davi com o coração contrito, envergonhado diante do Senhor. Quando ele entende, ali a gente vê o verdadeiro arrependimento do cristão. Então, diante do confronto de Deus, como a gente tem reagido? Porque a gente viu que o Senhor é fiel e nos perdoa. Olha o tamanho transgressão que Davi cometeu. Comparada a que Saul fez, nada demais, Saul, né? Saul até deixou um cara vivo, pensando assim, bonzinho, né? Mas olha só a diferença que tem o temor e o amor pelo Senhor e o coração contrito, que permite que o Senhor nos reconcilie com Ele novamente. Quarta pergunta. Como lidamos com as pessoas? Não esquece, quem está ganhando aí dentro de cada um? Time Saul, não falta de time Saul, time Davi. Então,
como lidamos com as pessoas? Aqui eu não vou fazer uma comparação. Aqui a gente vai contar uma história. Aqui a gente vai ler um pouquinho mais, tá bom? Mas dá tempo. Vamos lá. Para 1 Samuel 14, versículo 24. Aqui esse texto começa com uma batalha que está tendo lá em Israel contra os filisteus de novo. E aí Saul tem uma atitude egoísta, precipitada, e acaba fazendo com que... Isso aqui já é depois de Samuel ter dito que ele foi rejeitado. Mas sabe quando a pessoa vive no plasma? Não está entendendo. Parece que não está entendendo. E aí vamos para a leitura. Versículo 24. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue dos meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de provar pão. Só que, olha a tragédia. O povo está lutando há dias. Há dias, faça chuva, faça sol, passando fome, mas eles teriam acesso aos despojos, acesso à comida, porque eles estavam vencendo os amalequitas. Mas o problema é que... Amalequitas, né? Falei certo? Não sei. Aos inimigos que estavam lutando nessa batalha. Filisteus. E aí... eles teriam ali acesso a pão, teriam ali acesso a um pouco de vinho, teriam ali acesso até ao cordeiro do despojo, eles poderiam matar para comer. E era comum, no dia de batalha, era um dia de batalha, mas tinha hora que a batalha cessava, tanto que cada exército tinha seu arraial, combinava-se o horário, vamos atacar, meio-dia, todo mundo vai lutar meio-dia. Só que, claro, tinha exército que não era honrado, atacava de noite, e tudo mais. Mas o certo era seguir uma rotina, assim, sabe? E aí, só que Saul estava tão obstinado, tão cego pela vitória dele, que ele esquece que o povo precisa de comida. E ele fala: maldito homem que comer, até que os filisteus sejam derrotados. Só que ele brada isso. Só que quando um rei falava, era como se fosse decreto oficial, aquilo não podia ser revogado. E o próprio filho dele não escuta quando ele fala isso. Olha só. O próprio filho dele, Jonatas, que era amigão de Davi, não escuta. E ele está lá, desfalecendo já no meio da guerra. E aí ele encontra, porque era no meio dos bosques, das florestas, e aí ele encontra uma colmeia e tal, e ele consegue pegar com a ponta da lança um favo de mel. E quando ele come, ele fala que até ele abriu de novo os olhos, porque voltou glicose para o sangue, voltou... Cérebro só funciona com glicose, gente. A gente não já tem o horário do café, que se a gente não toma café no horário do café, a gente já fica meio tonto. Imagina esse povo, morrendo de fome. Aí, quando Jonatas come, o povo fala: ai, meu Deus do céu, você não ouviu o que seu pai falou? Não ouvi. Ele falou: meu pai está viajando, como é que ele vai negar comida para o povo? Se o povo estivesse comendo, que ele não entendeu porque o povo não estava comendo, a gente já tinha matado esse povo muito mais rápido. E aí vamos ver agora no versículo 31 do capítulo 14 de 1 Samuel. O que aconteceu com o povo? Feriram, porém, aquele dia aos filisteus, desde Miquimais até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo e tomaram as ovelhas e as vacas e os bezerros e os degolaram no chão, e o povo os comia com sangue ali mesmo, na areia, cortou, comendo as tripas, bebendo sangue, porque o povo estava, sabe lá Deus há quantos dias sem comer. Eles temeram ao rei e tentaram honrar o rei. Falam: não, maldito é qualquer um que comer. Mas matou o último filisteu, meu filho, pega aquela ovelha. Pega aquele boi. Só que aí eles cometeram outro pecado. Pior, não diante do rei, diante de Deus. Porque Deus diz que eles não poderiam comer coisa crua, com sangue. Até por higiene, né, gente? Naquela época o pessoal não cozinhava carne direito. Era livramento de bactéria, de parasita, de tudo. Você não comer coisa crua naquela época. Só que o povo estava tão desesperado, gente. Vou esperar a ovelha cozinhar. Nem tem fogão a gás. Não vou catar lenha para cozinhar esse cordeiro. O povo foi lá, cortou e comeu. E aí anunciaram, no versículo 33, anunciaram a Saul dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele: aleivosamente procedeste. Tipo, por que eles estão agindo assim? Não estou entendendo.
trazei-me aqui já uma grande pedra, ali ele edifica um altar ao Senhor, na ideia de pedir perdão, mas é porque eu não vou seguir nessa leitura, mas depois Jonatas é levado a público, porque ele fez aquele juramento, né, e Jonatas quebrou, e aí ele foi e ele diz, não, até que seja meu próprio filho. Ele não ousa poupar nem o próprio filho, para a vanglória dele. Ele fala, nem que seja meu próprio filho, revela a mim quem foi que comeu. E aí Jonatas fala, é sério? Na leitura parece até que Jonatas está debochando. É sério, pai, que eu vou morrer porque eu comi favo de mel. Se esse povo tivesse comido, ninguém teria pecado. A gente já estava em casa muito mais cedo e sem essas paranoias que você estava. Então, a gente lida com as pessoas de forma precipitada? Fica fazendo promessas a Deus de forma precipitada? Jesus fala, nem jure diante de Deus, meu filho. Mas se tiver feito isso, não demore em cumprir. Mas burrice é nossa, cobrar juramento a Deus dos outros, assim, sabe? De determinar certas coisas como se fossem divinas, quando não são. E agora, vamos seguir para 1 Samuel 18, versículo 7. E as mulheres, dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo, Saul feriu a seus milhares, porém Davi, os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse, 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão um reino? Eu só tenho um reino a mais do que ele, para esse povo estar cantando essa besteira. E aqui as moças estão cantando porque Davi foi, de fato, um herói de guerra. Ele serviu temente, honrando demais a Saul, até o fim de sua vida ele honrou a Saul. E ele Saul mandava ele para a batalha na ideia de matar ele, e o cara voltava muito mais vitorioso, cada batalha mais, assim, era para dar raiva. Né? E aí criou essa música entre o povo, e ele se enche de ciúme, ele se enche de ira. E como lidamos com as vitórias dos nossos irmãos? Como lidamos? A gente fala, nossa, mas nunca acontece comigo. Não, mas ele tem isso, mas também eu tenho sei lá o quê. E, versículo 9. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeito. Olha só, gente, Davi não fez nada. Mas por ele dar ouvidos ao povo, ele cria mó cisma com Davi. Versículo 10. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. Profetizava, tá vendo? Espíritos malignos podem ser usados muito bem para profetizar. Profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão desde garoto. Ele foi tirado de casa ainda garoto, depois que ele mata Golias. E o Espírito do Senhor vai sobre a vida de Davi. E aí o espírito maligno se apodera de Saul. Eles falam, a gente pode achar alguém que toca algum instrumento, que toca a harpa, porque pode ajudar a aliviar, a acalmar os espíritos malignos e tal. E aí ele descobre que Davi toca. E Davi, desde muito moço, começa a ajudar Saul nisso. E ele chama Saul até de pai. Ele tinha muito carinho. Saul tinha muito carinho por Davi. Tinha muito carinho por Davi. Até essa musiquinha sem vergonha. E ele acreditar nessa musiquinha. E olha só o perigo. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias, como sempre. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Por isso Saul o desviou de si e o pôs por capitão de 1000. E saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul, que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amava a Davi, porquanto saía e entrava diante deles em todas as batalhas. Então, olha só, o tanto que ele está tentando fazer Davi tropeçar, ele está se tropeçando nas próprias armadilhas. De novo, como estamos lidando com as pessoas? E agora, aí, o que acontece? A gente vê que Saul tenta jogar a lança em Davi 2 vezes. Davi não desiste. Davi fica ali tentando ajudar a Saul. Ele fica ali tentando ajudar, porque ele entende, é um espírito maligno. É o meu pai, ele terminou de me criar, ele é meu sogro. Saul dá a filha
dele para Davi. E Davi tinha um amor muito grande por Saul e ele não estava acreditando que seria a real intenção de Saul machucá-lo. Só que aí fica insuportável a situação. Saul planeja matá-lo várias vezes. Aí Jonatas, que é o filho mais velho de Saul, que ama Davi, alerta Davi. Eles planejam a fuga. E ali Davi foge, vai para a caverna de Adulão. E aí é quando se juntam a ele, né? Os endividados, os achados em aperto, os de espírito desgostoso. Imagina, a pessoa só quer ficar sozinha. Aí vem um monte de gente. E ele trata o coração desses homens em Deus e vira um poderoso exército. Mas Saul, cego de ciúmes, mata 85 sacerdotes e todo o povo que estava na cidade de Nobe, por não terem dito ao rei que Davi passou por lá. Nessa fuga que Davi saiu de Israel, está fugindo, ele passa na cidade de Nobe. É onde está Samuel? Não tenho certeza. Não é onde está Samuel, não. Ele passa nessa cidade, ali ele consulta o Senhor para saber o que vai fazer. Ali dão a espada de Golias para ele, dão pão, porque Davi era querido do povo. Davi não tinha cometido pecado nenhum. E o rei quer matar ele. E daí, Saul continua a persegui-lo, né? E cada cidade que ele passava, Saul ia atrás dele, até que ele começa um rastro de destruição tão grande atrás de Davi. Veja, ele matou 85 sacerdotes. Porque ele chega e fala, cadê o Davi? E eles falam, já passou. E por que vocês não me falaram? Falaram, tipo, vocês foram coniventes com o inimigo do rei. Aí o sacerdote fala, que inimigo? Davi te serve, até que ele estava falando bem de você. Ele não está entendendo o que está acontecendo e você está correndo atrás dele. E aí, ele ali mata 85 sacerdotes e todo o povo daquela cidade, homem, mulher, criança, pelo seu próprio ciúme, porque achou que eles estavam sendo coniventes a Davi. E aí, nisso, Davi decide sair de Israel, vai ficar com os filisteus, porque ele fala, ele vai destruir a cidade toda atrás de mim. E aí a gente vai continuar a leitura agora em 1 Samuel 24, que para mim é um dos momentos mais lindos, assim, de como, voltando à pergunta, né, como lidamos com as pessoas. Agora, se não somos o Saul, quando temos um Saul na nossa vida, como devemos proceder? E vamos ver o que foi que Davi fez aqui. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1. E sucedeu que, voltando Saul a perseguir os filisteus, anunciaram-lhe, dizendo, eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras montesas, e chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde estava uma caverna. E entrou nela Saul a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam no fundo da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo na tua mão, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração de Davi doeu por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, o ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu se levantarem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo, Rei, meu Senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul, por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem? Eis que Davi procura o teu mal. Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que te mataste, porém a minha mão te poupou. Porque disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai... Olha como ele ainda se refere, depois de tudo, como ele ainda deu a esposa de Davi a outro homem. Gente, Moe. Versículo 11. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti. Aqui é o único momento que a gente vê Davi se justificando, porque ele era de fato inocente.
Porém, tu andas a caça da minha vida para me atirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Porém, a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu, o rei de Israel, a quem persegues, a um cão morto, a uma pulga, o Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. Sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é esta tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a sua voz e chorou, como se ele voltasse num repentino momento, entendendo ali, vendo, tirando toda aquela cegueira de ciúme, de inveja, de tudo, com quem de fato ele estava perseguindo. E disse a Davi: mais justo és do que eu. Saul admitindo isso. Pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que procedeste bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque nem há que, encontrando o seu amigo, o deixaria ir por bom caminho. O Senhor, pois, pague com bem, por isso que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora, jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha descendência, que não fará mal a minha descendência depois de mim, nem desfarás meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa. Porém, Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Olha que coisa mais linda, né? Como Davi lidando, né, de forma coerente, de forma como o Senhor nos ordena lidar com nossos irmãos, com as pessoas, conseguiu reverter toda uma situação. E não foi suficiente, tá? Porque depois Saul volta e persegue ele de novo. Ele era bipolar, ele sofria por espíritos malignos. E aí ele volta e persegue Saul, e até nessa última tentativa, a Davi, Saul volta e persegue Davi, e até na sua última tentativa, Davi sempre poupa, Davi sempre o alerta, Davi sempre tenta trazer ele para a realidade e tenta fazer bem a ele. E aí, 2 Samuel 9, versículo 3. Até depois que Saul morre, Davi chora, Davi fica um bom tempo de luto, e ali ele clama a Deus e tal, pela família de Saul, e isso anos depois, ele faz esse questionamento aqui no versículo 3. E disse o rei, isso é Davi perguntando: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Zibá ao rei, que era um servo: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E esse menininho, ele quando tinha 5 anos, a ama estava fugindo com ele do exército que estava invadindo e matando a família dele toda. E aí ela deixa ele cair, ele quebra os 2 pés e aí fica aleijado. E aí se perdeu no mundo, né? A família dele foi dizimada. E aí vamos agora para o versículo 6. O nome desse menino é Mefibosete, e nessa época ele já era homem. E aí diz: e Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse a Davi: Mefibosete, e ele disse: eis-me aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás o pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhando para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Zibá, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Ele não guarda mágoa, não guarda ranço, não. Ele busca cumprir as suas promessas. Então, como temos lidado, né, com as pessoas? Como temos retribuído o que a gente tem recebido delas, independente se seja bem ou mal? Como nós, que carregamos o nome de Cristo, temos respondido a isso? E agora, o que temos nas nossas mãos, né? A gente vê que Saul, enquanto Davi estava lá tentando acalmá-lo, ele estava com a lança. Ele estava com a lança, profetizando coisas ruins, provavelmente sobre Davi, provavelmente sobre o reino, mentiras. E Davi desviando da lança e tocando a harpa, como se... Calma, vai ficar tudo bem. Senta só um pouco, toma água. E o que nós temos nas nossas mãos? O que a gente tem usado? Temos usado a lança?
E não precisa abrir esse não, que esse é curtinho, mas lá em Provérbios 6, 17, me veio muito o que seria a lança nos dias de hoje, né? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contendas entre os irmãos. E esse é o texto que fala, né, que 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª ele abomina, ou seja, qual é a 7ª? A testemunha é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Não tinha nada, não tinha nenhuma causa justificável de briga naquela época, e Saul insistia em contender com Davi. E a gente tem sido assim? A gente tem arrumado briga com os outros à toa? A gente tem apontado lanças para as pessoas em situações que, às vezes, até poderiam ser úteis, né? Ser úteis assim, serem justificáveis de contenda. Mas o que nós, de fato, devemos ter nas mãos? A harpa, né? Aquela coisa que acalma, que tenta ajudar. E em 2 Coríntios, diz assim, capítulo 1, versículo 3, como Davi procedia, né, quando ele estava com a harpa na mão. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados. Nós não fomos chamados para contender, nós fomos chamados para apaziguar, porque os pacificadores são chamados filhos de Deus, como está descrito em Mateus. E a última pergunta, qual será o nosso fim? Né? Em 1 Crônicas, a gente pode ver que... abre aí, é rapidinho. 1 Crônicas 10, versículo 2. E os filisteus perseguiram a Saul, né? Qual será o nosso fim? Voltando à pergunta, qual será o nosso fim? Qual foi o fim de Saul e qual foi o fim de Davi? E os filisteus perseguiram a Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Aminadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa ela em mim, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim por terem me matado. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. E aí ele comete suicídio. E aí no versículo 13 desse mesmo capítulo diz assim: assim morreu Saul, por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, o qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para o consultar. Quando Deus se recusa a falar com ele, ele busca uma feiticeira, né, para consultar Samuel, que já teria morrido. Versículo 14, e não buscou ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Olha só, né? Colheita maldita. Plantou contenda, colhe maldição. E que a gente tenha esse olhar atento. E, gente, são pequenas atitudes. Não foi da noite para o dia que tudo se agravou. Ele deixou uma ciumeira entrar por causa de uma música. Foi uma coisinha, foram 2 frases. 2 frases. E, então, o que nós temos ouvido? Nós temos ouvido a voz de Deus, ou nós estamos dando ouvido a outras coisas que não são verdade, que vão nos afastar do Senhor no final de tudo. E agora, como foi o fim de Davi? E esse é o melhor de tudo. 1 Reis, capítulo 15, versículo 5. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias. Aqui é curioso que Deus não esconde pecado, mas fala que fora isso, o qual ele se arrependeu, Deus, ele se manteve agradando a Deus. E agora, 2 Samuel 23. E aqui a gente vai ler as últimas palavras de Davi. E eu descobri esse texto hoje e eu fiquei chorando 30 minutos de tamanha beleza desse texto. Eu falei, gente, como eu já li isso, mas sabe quando parece que você lê a primeira vez? E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, e o ungido de Deus, do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca.
Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como luz da manhã quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva e erva brota da terra. E ainda que a minha casa não seja tal, não seja digna para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Olha que lindo. Quem é esse? Quem é o justo? Que Deus ali revela a Davi no seu leito de morte. O próprio Cristo, o qual em Davi já foi instituído uma aliança eterna. Tá vendo, Dudu? Tá chorando. Por isso que eu chorei 30 vezes. É muito lindo. A gente vê... É o mesmo Deus, né? A promessa já estava lá. E ali ele morre vendo, né? Entendendo com mais clareza que viria o justo, de sua descendência, e a casa dele não era digna de recebê-lo. Mas viria, e nele seria instituída a aliança eterna que Deus havia prometido. E, afinal, o que esse justo fala a nós? Como nós devemos proceder como cristãos hoje? Por favor, meu bem, Mateus 5, 44. Eu, porém, ou seja, esse justo que foi revelado a Davi em seu último dia, ou seja, a gente vê que Davi até seu último dia honrou o Senhor, agradou o coração do Senhor e foi recompensado por isso. E o justo, predito por Davi e pelos profetas, o filho de Davi, diz o seguinte para nós: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então a gente pode dizer, mas é muito difícil. Tem sempre esse meme, né? Eu tentando entrar no céu depois que eu não amei o próximo porque o próximo me irritava. Gente, mas se somos feitos filhos, nós precisamos negar a nós mesmos. E, de fato, exercer uma vida semelhante à que Davi fez. Gente, tem mais... A gente não tem ninguém perseguindo a gente em nível Saul aqui, né? É mais fácil, é mais tranquilo. Então, que a gente tenha esse temor. E agora, o último texto, é porque eu não podia deixar de não falar desse. Salmo 51, por favor. Mas agora, né, que a gente terminou essas perguntinhas, a gente pode estar se questionando da gente, poxa, eu acho que eu estou muito Saul. Eu acho que eu preciso ser mais parecido com Davi. Esse foi meu resultado final. E que a gente possa reconhecer em nós o nosso pecado e tenhamos um coração contrito e arrependido, como Davi teve. E peçamos ao justo filho de Davi, né, o próprio Cristo, um coração puro semelhante a dele, como Davi clama no Salmo 51. Essa leitura para encerrar, que a gente preste atenção agora e que seja essa nossa oração com o Senhor. Pois todo dia desagradamos o seu coração. E diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, eu admito, Senhor, em nome de Jesus, nós admitimos. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores
com os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Olha que lindo esse salmo. É um salmo que Davi faz, né, ao pedir perdão a Deus. E nesse mesmo salmo, ele admite o seu pecado, ele se envergonha, ele se constrange e ele entende que o Senhor é bom o suficiente para o perdoar diante do arrependimento. E quer estar perto com ele, ele pede, Senhor, me ensina. Gente, a palavra de Deus diz que Davi tinha um coração puro, e ele pede um coração puro. E nós precisamos fazer isso todos os dias. Então, que a gente reflita diariamente para que lado temos andado, né? Saul, Davi, e que o Senhor nos ajude, através do Filho de Davi, através do Espírito Santo, a conduzirmos a nossa vida retamente diante dele até a sua volta. Amém?